Fala galera, fala pessoal do canal Templário Cruz Maltino Júlio aqui para podermos dar as notícias em relação ao Vasco, não só o Vasco no futebol, como nas quadras no basquete e na divisão de base, na Copinha. E a gente vai falar de tudo isso em relação a Brian Rodrigues, em relação ao Grego também. Tem muita novidade, tem Corinthians pedindo para mudar o horário aí do jogo da Copinha. Tem tudo isso e muito mais aqui no Templário Cruz Maltino e eu volto já. Do basquete do Vasco, a gente começa falando do basquete do Vasco. O Vasco, nesse momento, está empatando 60-60 com o basquete cearense. O Vasco que joga em casa, não vem de uma boa temporada dessa de 2025, mas está jogando em casa, por enquanto, empatado. Vou falar agora da Copinha. O Vasco ontem ganhou bem o Flamengo de São Paulo por 5-3. Os gols do Vasco saíram com Lucas Zucarello, Maxwell Alegria, Lucas Zucarello de novo, André e Juninho. O gol do André foi um golaço, foi de voleio dentro da área. Então o Vasco está classificado sim para a próxima fase da Copinha, que já é as quartas de finais, contra o Corinthians. O Corinthians pediu antecipação do jogo, que seria 16 horas para as 11 horas da manhã. Por enquanto não teve resposta da organização do torneio da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Também em relação à Copinha, alguns jogadores que estão no time que está jogando Carioca vão ir para essa partida do Vasco contra o Corinthians na Copinha para poder reforçar o elenco. Vamos falar agora de jogadores do time profissional do Vasco que vão reforçar a equipe no jogo contra o Boa Vista. Eu vou citar aqui o nome deles aqui: Matheus Carvalho, Hugo Moura, Esforça, Paulo Henrique e Puma estão relacionados para o jogo contra o Boa Vista. Lembrando que a equipe que está jogando o Carioca é a equipe sub-20 do Vasco, não é a equipe profissional, é a equipe sub-20. Então eles vão reforçar o sub-20 para poder jogar essa partida contra o Boa Vista, tá bom, gente? Notícia agora exclusiva aqui do Grego. O Evangelos Marinakis conversou com seu filho essa semana e estão finalizando uma proposta para o Vasco da Gama. Junto com o Edu Gaspar, estão finalizando essa proposta para o Vasco da Gama. Então, novidades podem surgir aí nos próximos dias, nas próximas semanas, em relação à negociação da compra da SAF do Vasco com o grego Evangelos Marinakis. Então, a proposta está sendo finalizada para poder ser enviada ao Vasco. Por que essa demora, Júlio? Porque são documentos e documentos que estão sendo lidos, estão sendo finalizados, estão sendo analisados para poder enviar, sim, uma proposta. Por isso que está tendo uma demora pouco acima do normal, tá bom, gente? Em relação ao grego Marinakis é isso. Vamos falar agora em relação ao atacante Brian Rodrigues. O Vasco formalizou uma proposta ao América do México no valor de 30 milhões de reais. O América do México não gostou da proposta e mandou uma contraproposta para o Vasco, mais de 60 milhões de reais, ou seja, mais do que o dobro. E o Vasco pretende analisar e até estuda a possibilidade de mandar o Esforza como uma opção, meio que uma compensação financeira em relação ao Brian Rodrigues. O Vasco que tem como o objetivo, o Brian Rodrigues já não é de hoje, né? E agora basta o América do México aí analisar uma possível contraproposta que o Vasco vai enviar para o atacante Brian Rodrigues. E eu já te digo, deixa o like, se inscreva no nosso canal, eu fico por aqui, até a próxima, fui!